Olá, queridos ouvintes, e bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Simplifica ISO. Meu nome é Patrícia Cumbi, eu sou consultora em normas ISO e também sou fundadora da empresa PC Consultoria e Serviços. Bem, estamos aqui para partilhar um bocadinho acerca do que são as normas ISO e por que as normas ISO são extremamente importantes para as organizações, principalmente para as microempresas, num contexto em que o mercado está cada vez mais agressivo, em que existem muitas mudanças, nós precisamos nos organizar. Então, eu quero convidar a você, microempresa, a juntar-se a nós e a perceber por que é importante ter as normas ISO. Hoje, especificamente, nós vamos começar a falar sobre a norma ISO 9001, 2015, e vamos perceber da norma como é que eu posso me posicionar estrategicamente e como é que, tendo a norma ISO, eu posso estar protegido juridicamente. E é por isso que nós temos aqui dois convidados especiais. Temos aqui o Dr. Dan, com quem temos a honra de conversar um bocadinho acerca disso. Dr. Dan, que é advogado e consultor jurídico com uma vasta área em assessoria jurídica e empresarial. Dr. Dan, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Edwin. Estamos aqui, vamos dar o nosso contributo. Ok. E também temos o Edwin. Edwin, que é consultor estratégico e não só é o dono e fundador da DopeSoul. DopeSoul, fala-nos um bocadinho da DopeSoul e fala-nos um bocadinho de como é que nós vamos partilhar a sua experiência cá. Bom, boa tarde a todos. Olha, Patrícia, é um grande prazer fazer parte deste quadro. Quando convidaste-me, achei muito interessante, porque queria trazer algo que realmente está a ter impacto a nível da empresa, da minha empresa. Está a ter impacto por quê? Porque estamos a ver muita coisa nova, muita coisa interessante. E aquilo que já vínhamos fazendo sem que fosse ISO, está a ganhar um bocadinho mais de sentido. Então vai ser um prazer partilhar alguns insights sobre como é que isto pode e está a contribuir para que nós possamos criar estratégias mais interessantes para determinar um posicionamento usado no mercado em que a gente está. Então, Dan, vai ser um prazer também conversar contigo. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, como consultor jurídico, vamos mesmo abordar sobre essas questões. Temos muitas pequenas empresas a serem criadas dia após dia. Temos cerca de sei lá quantos mil processos por dia a serem tramitados nos balcões de atendimento único e nas entidades legais, e eu penso que vai ser muito fundamental abordar essa questão da aplicação das normas ISO para as micros e pequenas empresas. Que bom. Então vamos lá tentar aqui contextualizar um bocadinho acerca do que é que nós vamos falar, né? Normas ISO, ISO 9001, 2015, que é a norma de sistema de gestão da qualidade, que sabemos todos de praxe que as suas vantagens são melhoria contínua, aumento da eficiência no trabalho, credibilidade e confiança. Sabemos também que traz regularidade, conformidade regulatória, desculpa, e facilidade de gestão. Mas trocando isso em 500, como é que cada uma dessas vantagens são operacionalizadas no nosso dia a dia? Porque acredito que todos nós já ouvimos falar de ISO, né? ISO é aquele requisito obrigatório para participar em concursos grandes, né? Corremos todos para procurar um consultor de normas ISO quando vamos lá fazer um concurso e vemos ali nos requisitos tem que ser certificado em normas ISO. Às vezes na 45001, que é higiene e segurança no trabalho, e muitas vezes agora é em sistema de gestão da qualidade. Então, queremos saber de ti, Dan, qual é o papel do ISO na conformidade legal e ética das organizações? Como é que tu vês isso? Bom, as normas ISO são fundamentais para todas as organizações, desde pequenas, médias e grandes empresas. E até arrisco a dizer desde o início do seu processo de criação, quer na elaboração dos seus próprios estatutos, contratação dos trabalhadores e até os códigos de ética e de conduta na empresa são fundamentais. Isto porque vai criar uma padronização para a empresa evitar algum conflito com os seus clientes, com os fornecedores e, igualmente, sobretudo, internamente na instituição. Então, se formos a criar, formos a aplicar as normas ISO na organização, naturalmente vamos evitar estes conflitos entre os colaboradores na empresa, em face de uma situação danosa que possa ser criada em prejuízo dos clientes,
mas também para os fornecedores que naturalmente podem ser colocados em causa ao fornecer algum produto e depois naturalmente não terem o devido feedback relativamente à repartição dos lucros ou das comissões relativamente a essa questão. Então, sempre é fundamental que as empresas procurem, de alguma forma, ter a formação de como aplicar estas normas ISO, porque é bastante importante, não só para os concursos públicos, como a Patrícia esteve a dizer, mas as normas ISO não servem só para isso, é mesmo também para a competitividade das empresas. Estive aqui a falar de competitividade. Competitividade compreende o Edwin. Como é que é essa questão de competitividade na ISO? Olha, Patrícia, eu acho primeiro o tema deste podcast é interessante porque simplifica o ISO, ok? Muitas empresas, seja micro, médias ou grandes empresas, eu falo mais das micros neste momento, podem olhar para o ISO como uma questão muito complexa e que precisa de um investimento muito grande. Eu acho que, de princípio, é importante entender o que é o ISO, ok? Porque se eu entendo o que é o ISO, eu posso, com base nisto, criar uma estratégia. Não que necessariamente eu tenha que abrir a empresa e adotar normas ISO de imediato. Eu tenho que entender em que época da minha empresa o ISO se enquadra, ok? E qual é o ISO adequado para a minha empresa. Certo. Ok? Com base no tempo em que eu vou atuando, eu conheço melhor o meu produto ou serviço. Ok? E conhecendo melhor o meu produto ou serviço, eu sei onde é que eu tenho que efetivamente ampliar o nível de qualidade. Então, estamos a falar de um mercado competitivo, de um mercado em que temos empresas novas todos os dias. Ok? Nós queremos oferecer o melhor produto possível. Ok? Como é que nós podemos oferecer o melhor produto possível? Podemos oferecer tendo normas pré-estabelecidas sobre como é que eu faço desde o momento em que eu recebo um pedido, ok? Ao momento que eu entrego. Se tudo estiver padronizado, eu garanto que eu não vou apenas fornecer o serviço a uns clientes perfeito e a outros clientes semi-perfeito. Todos eles vão sair dentro do mesmo padrão de qualidade. Então, eu acho que o ISO traz-nos, a nível competitivo, esta capacidade de conhecer o nosso produto. De vender algo que nós temos certeza de que, olha, isto vai suprir as necessidades do meu consumidor. Então, é sim estratégico ter o ISO, mas é importante saber em que tempo da minha empresa devo ter o ISO. Ok, qual é o ISO adequado para mim neste momento? Estamos a falar da qualidade. Eu acho que todas as empresas têm que almejar ter qualidade. Mas há empresas que têm que olhar para a segurança, por exemplo. Okay? Quer dizer, eu preciso que os meus funcionários trabalhem num ambiente seguro e de forma segura. Por quê? Porque nós manuseamos produtos químicos, nós manuseamos produtos cortantes. Então, é uma decisão que realmente tem que ser tomada com conhecimento. Eu acho que hoje nós vamos poder trazer aqui um bocado da nossa perspectiva em relação ao ISO e vamos tentar fazer de forma bem abrangente. Porque sabemos que o mercado é composto por todo tipo de empresas. Vamos olhar para a qualidade hoje, sim. Mas vamos tentar trazer alguns exemplos, algumas experiências a nível da necessidade que eu acho que as microempresas em particular têm de começar a olhar para o ISO como algo importante. Okay? É basicamente isso. Nós estamos aqui a ouvir muito falar sobre normas, sobre procedimentos, sobre... E é importante nós percebermos, afinal de contas, o que é isto de ISO? O que é que nós estamos a falar quando nós falamos de ISO, principalmente do Sistema de Gestão da Qualidade, que é a norma que nós estamos a ver hoje. E de forma simples, né? Porque estamos aqui exatamente para simplificar, é nada mais, nada menos que um sistema que garante que eu ponho na minha organização, sei o que eu quero vender, como quero vender, quando quero vender, e eu adoto medidas que garantam que eu estou a fazer isso, ok? É basicamente isso. Então, como é que eu faço isso? Eu crio procedimentos que vão explicar aos meus colaboradores como devem trabalhar. E sempre que nós vamos criar esses processos, nós temos o objetivo de garantir excelência para aquele que vai comprar. Porque, afinal de contas, nós abrimos uma empresa para quê? Para vender, para agradar o bolso do nosso cliente, né? Ele é que vai comprar o produto e nós temos que saber o que é que ele quer. Como é que ele quer? Em que momento ele quer? Então, basicamente, nós protegemos a nós como colaboradores, protegemos a nós como donos da instituição, mas protegemos, acima de tudo, os nossos fornecedores, os nossos parceiros. Nós protegemos os nossos clientes e garantimos que eles estão simplesmente satisfeitos e que vão continuar satisfeitos à medida em que nós vamos prestar os nossos serviços. Então, isso é basicamente isso. Isso não é
não é aquele valor enorme que nós pagamos no final do dia e nós não sabemos exatamente por quê. E é importante saber que nem sempre nós temos que necessariamente fazer a certificação, ok? Nós podemos tomar a decisão de implementar essas medidas, essas boas práticas, né? Juridicamente nós dizemos isso, essas boas práticas de compliance na nossa empresa, sem necessariamente depois irmos à INOC e pedir para eles virem certificar-nos. Nós não precisamos que eles estejam lá, nós precisamos estar organizados, nós precisamos manter a nossa casa organizada, que é para qualquer pessoa que vier até nós saiba que este cidadão é organizado. Mas, evidentemente, que a certificação tem a sua vantagem, né? Sim. Porque olham para nós e vê ali aquele selo de certificação e vê que nós, mais do que ter a casa organizada, nós publicitamos ao mundo inteiro que nós somos os tais, né? E para falar de nós somos os tais, com conformidade e tudo, eu quero perceber, Edwin estava a dizer que nós temos que saber qual é o melhor momento para adotar as normas ISO para a nossa empresa, né? Qual é que acha que é o melhor momento para adotar as normas ISO para a nossa empresa? Ok, é interessante a pergunta. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que tem aproximadamente 4 anos no mercado. E eu só estou a implementar o ISO em 2023, ok? E por que isto? Tu disseste algo interessante agora, nesta abordagem que trouxeste, que é, existe o processo, ou o período de implementação. Existe a certificação. A implementação, para mim, tem muito valor. Pode até ter algum valor acima da certificação. Por quê? Porque eu, como empresário, quero assegurar que a minha empresa cumpre com procedimentos já pré-estabelecidos. Eu quero assegurar que os meus funcionários sabem como lidar com os vários processos que envolvem a prestação de serviços. Eu quero assegurar que os meus clientes têm acesso a um produto que justifica aquilo que eles tiveram a pagar. E quando tu estás num momento de escalonamento do negócio, eu acho que é o momento ideal. Okay? Por quê? Pelo nível de investimento que tens que ter para ter um ISO completo. Se formos olhar para a norma de qualidade de 9001, por si só, não é um investimento pequeno, okay? Mas é um investimento necessário. Eu diria que é muito mais necessário para quem está prestes a abrir uma sucursal, por exemplo. Okay? Para quem está prestes a sair do quadro de microempresa para uma empresa média. Okay? São aspectos muito importantes, porque o crescimento traz consigo inúmeras, como é que eu digo? Traz consigo, cada funcionário que entra numa empresa tem o seu background. Okay? E nós queremos criar um padrão único, tanto a nível de pensamento, quanto a nível de como é que eu lido com o trabalho, como é que eu reporto, quais são os valores desta empresa, e tudo isto está contemplado dentro da qualidade. Porque no final do dia todos eles vão passar por um treinamento para entender onde está o valor desta empresa, okay? É onde eu devo me enquadrar. Caso contrário, nós temos uma expansão que não é controlada. E não controlada, eu não posso assumir que a minha empresa, a sede da minha empresa que está em Maputo, tenha o mesmo comportamento ou a mesma prestação que a minha sucursal que está na Matola. Então, é muito importante uma empresa saber que, olha, eu estou a expandir, eu quero crescer. E se eu quero crescer, eu preciso crescer de forma organizada. E para crescer de forma organizada, eu preciso de ter um conjunto de padrões e sistemas que me vão ajudar a identificar quando eu estiver a sair da linha de qualidade que eu tenho que prover ao meu cliente final. Então, este momento, para mim, é um momento de escalonamento. Há quem pode olhar para este momento como, ok, eu quero aumentar o meu nível de produção. Ok, eu produzo 1000 unidades, por exemplo. Vamos supor, estou na área de produção de frangos. Okay? Eu estou a fazer 1000 frangos por mês. Se eu tiver uma proposta para escalar para 3000 ou para 5000 frangos, eu tenho que garantir que eu vou entregar um produto de qualidade. Okay? Porque já não se trata da mesma magnitude do negócio. O negócio pode automaticamente passar a ser um negócio que faturava 500 mil meticais, agora passa a faturar 1,5 milhão. Então é importante crescer de forma organizada. Eu acho que isso entra muito nesta parte, que é, olha, eu devo crescer de forma organizada. E depois tem as oportunidades no mercado, que é, eu quero poder aderir a concursos de nível internacional. Eu quero poder participar em concursos para a prestação de serviços a grandes empresas. Não enfatiza muito os concursos, porque os concursos todo mundo já sabe, corremos todos para lá por causa dos concursos, infelizmente. Só que tem um pormenor aí, que é onde eu queria chegar. Não basta só ser certificado. Há uma necessidade de dominar esta norma.
Exatamente. Ok? Porque se eu tenho uma certificação e eu vou lá, há empresas certificadas que vão prestar um serviço e não entregam uma qualidade satisfatória. Eu próprio já estive em situação de substituir uma empresa que havia ganho um contrato, ok? E tinha todas as normas ISO, todas, eu não falo só da qualidade neste aspecto, tinha todas as normas ISO, mas eu fui solicitado para cobrir algo que eles não conseguiram fazer, uma qualidade que eles não conseguiram deixar, talvez por distração, talvez por, é algo que realmente tem que ser levado a sério. Quer dizer, eu não devo pegar porque eu tenho um papel para exibir e eu vou conseguir este contrato. Não. Eu devo entender e dominar a norma. Ao dominar a norma, não importa o desafio que eu receba, eu sou capaz de entregar um serviço que não me vai deixar para trás, mas vai fazer com que eu tenha maiores recomendações e vai me colocar mais elegível às oportunidades do mercado. Então, existem estas duas vertentes que eu acho que um empresário deve considerar. Implementação para entender e dominar o seu negócio. Certificação para poder estar, como é que eu digo, presente para oportunidades maiores. Mais ou menos neste sentido. Nice. Doutor Dani, fala-nos. Bom, eu anotei alguns aspectos que o Eden anotou aqui, deixou ficar, mas acredito também que as normas ISO na área jurídica vêm trazer uma aceleração para as pequenas e médias empresas, logo do início da sua criação. Ou seja, se uma pequena empresa começa a observar logo a princípio as normas ISO, naturalmente alinhado com a área jurídica, fica naturalmente competitivo no mercado. E a abertura, o crescimento que o Eden estava a dizer, o escalonamento da empresa para criando sucursais, naturalmente vai ser a consequência da aplicação dessas normas. Até porque, quando nós vamos ver na norma ISO, uma das exigências é que nós consigamos cumprir com todas as exigências legais que o mercado, que o governo apresenta, né? Exatamente. Então, muitas das vezes nós, quando abrimos uma nova empresa, nós não temos muito domínio acerca de qual é a legislação que opera relativamente à minha empresa. Então, se nós temos uma norma ISO, nós somos obrigados, pela norma, a procurar saber quais são as leis, quais são os regulamentos que regem a atividade que eu estou a desenvolver, de modo que eu possa cumprir isso. O que, consequentemente, evita o risco de processos, acredito eu, né? Muito bem. E este processo de aplicação das normas ISO, alinhado com a área jurídica, é que vai evitar, de certo modo, a aplicação de multas, por exemplo. Esta conformidade que a pequena empresa, digamos micro, agora o Código Comercial já temos as micros, pequenas, médias, grandes empresas, já temos essas figuras. Agora, é preciso compreender que as microempresas, pese embora se diga micro por hipótese incapacidade financeira, podem naturalmente aplicar, porque não significa que é incapaz financeiramente, mas sim porque pela dimensão da estrutura, pelo número de trabalhadores, é ainda micro, mas significa que pode naturalmente aplicar as normas ISO para que possa alinhar com a área jurídica e ser competitivo no mercado, e que estas sanções, por exemplo, quando aplicadas, possa se posicionar ou contestar ou impugnar estas multas para que não coloque a micro e pequena média empresa numa situação, por exemplo, de falência, né? As microempresas, por exemplo, nós podemos ver, há muitas, dissemos logo no início que no baú há um registro exponencial de registro de empresas, mas 3 meses depois já fecharam. Isto também ocorre por falta daquelas, como disse a Patrícia, de boas práticas como empresário. Se o empresário é a cabeça de negócio, não aplica as boas práticas para desenvolver ou fazer crescer, chegar a este escalonamento do que o Ed disse de abrir sucursais. Porque é difícil abrir uma sucursal se não tem boas práticas. Sem dúvidas. Então, eu acredito que as boas práticas estão no sistema de gestão de qualidade. Então, se aplica-se isso de forma cotidiana e não simplesmente para uma simples certificação, porque a empresa pode adotar essas normas simplesmente para a sua atuação competitiva no mercado. Qual é o cliente de uma determinada empresa, seja de uma indústria, ou comércio ou de prestação de serviços, que é gostado que os trabalhadores, por exemplo, não celebram um contrato de trabalho com a entidade empregadora, né? Ou que não recebem os seus ordenados?
algum cliente naturalmente se teria se afetado e ia fazer algum comentário ou até faria uma oferta de trabalho para aquele trabalhador. E ainda mais, pode até sofrer sanções pelo Ministério ou pela Inspeção Geral do Trabalho. Então, essas situações naturalmente podem ser evitadas porque as normas ISO vão trazer a obrigatoriedade desta empresa de criar processos ou procedimentos para que possam ser obedecidos, serem cumpridos pela empresa, pelo empresário comercial. E é nesta sequência destes atos que naturalmente vamos ter aí um escalonamento da empresa, mas isto tem que ser logo no início. Se partirmos do princípio de que pode ser aplicado a posterior, bom, eu acho que logo no início já não estamos a estabelecer aquilo que as normas disso pretendem, que é a confiança com os clientes. E todo pequeno empreendedor quer ter confiança com os clientes, né? Eu acho interessante o teu ponto de vista. Esta abordagem, Mas né? eu gostaria que a Patrícia nos trouxesse uma vertente no sentido de, ok, qual é o custo de investimento, por exemplo, para que eu possa adotar iniciar a implementação do ISO numa pequena empresa. Porque as empresas iniciais nem sempre têm capital para avançar com uma implementação ISO. Às vezes elas têm que olhar primeiro, ok, eu preciso ter o produto primeiro comigo, preciso ter um estabelecimento, registrar uma marca, ok? Então, Sim. é um conjunto de despesas que, numa fase inicial, pode ser um bocadinho apertado assumir que eu vou iniciar uma empresa e para ter sucesso no mercado. Quer dizer, tu ainda nem sabes se o teu produto realmente vai vender. Imagina se eu certifico a minha empresa antes mesmo de ter uma demonstração de que, olha, a minha empresa pode andar. Eu quero... E aí perguntamos, certifica o quê? Yeah, Porque de repente a empresa nem existe ainda, né? Mas é interessante essa pergunta porque, olha, é o seguinte, de facto, muitas microempresas encontram-se acanhadas para a certificação justamente por causa do investimento, que não é pequeno, né? Convenhamos, sejamos honestos, não é pequeno, mas necessário, né? Exactly. Então, é importante que nós tenhamos, primeiro, uma empresa, é importante que nós tenhamos um produto, né? Por isso é que essa componente que o Edwin trouxe de temos que verificar o momento certo para implementar é muito bem colocado. Porque nós temos que perceber que nós queremos certificar algo que nós já temos. Nós vimos que isto funciona, então nós queremos garantir que exista qualidade. Nós queremos trazer a componente qualidade para algo que nós já estamos a fazer. Nós queremos aprimorar, né? É como se nós tivéssemos... nós construímos uma casa, nós mobilamos a casa, então nós olhamos e vemos... nós podemos pôr um bocadinho mais de requinte aqui e ali. A casa já existe, né? Nós podíamos viver na casa exatamente como ela está, mas nós queremos adorná-la, colocá-la mais bonita, mais atraente, ok? Sorry, desculpa cortar-te, Patrícia. Eu quero trazer só uma. Eu acho que é interessante o ponto de vista que o Dani estava a trazer. Por quê? Porque sim, seria o ideal iniciar a empresa, implementar o ISO, ter o produto para vender, ter estabelecimento comercial. Mas eu quero focar muito no nosso mercado. O nosso mercado, as empresas que vão iniciar, vão buscar as suas licenças ao chama baú, é o nome que eu conheço, ao baú. Okay? É baú, né, doutor? Baú. Okay. Que vão levar as suas licenças ao baú, elas podem iniciar uma empresa com apenas 10 mil meticais no bolso. 10, 15, 20, 50 mil meticais, percebes? Quer dizer, tu ainda tens que contratar um funcionário. Tens que arrendar um estabelecimento. Então, o ISO realmente, se tu tiveres já a capacidade e vieres, ok, eu quero abrir uma empresa porque eu recebi um financiamento, ou porque eu pessoalmente tenho a capacidade financeira para operar, então já quero operar estando num nível que me possa garantir uma qualidade ou uma competitividade alta. Sim, eu não diria que esta pessoa está capacitada, vá em frente. As chances de falhar são menores. Ok? Então, são apenas duas vertentes. Eu acho que no nosso contexto moçambicano, nem todas as empresas, ou 80% das empresas que são abertas dia após dia no BOU, não têm necessariamente a capacidade financeira para olhar para isto como algo inicial, capaz de ser feito logo na fase inicial. Mas pode-se dar o caso de empresas que têm a capacidade financeira para o fazer. Não é errado, é muito sábio, até no meu ponto de vista. Poupa-te de muitas situações ao longo do processo, não é? Por exemplo, se eu vou contratar funcionários, eu já contrato funcionários que vão se enquadrar dentro de uma norma que eu já estabeleci.
Então, eu já posso avaliar, eu já tenho descrição de função feita para cada funcionário que eu preciso. Então, só contrato aquilo que eu preciso. Empresas que não têm dessa capacidade, quando eu comecei, por exemplo, tive que contratar, eu vou chamar, termo é mão de obra barata. E o risco de contratar mão de obra barata é que tu tens que treinar em tudo. Okay? Treinar em tudo. E talvez nem sejam qualificados para aprender e seguir com as normas disso. Vamos ver que há um grupo de colaboradores, de funcionários, que tem que ter a mente para entender o que são normas. Tem que ter a mente para entender o que são procedimentos. Tem que saber ler, tem que saber escrever. Percebes? Mas o mercado está cheio de pessoas que, por exemplo, não dominam um Excel. Okay? Não dominam. Então, é algo que realmente requer uma análise muito profunda. Então, nós estamos aqui a falar dos desafios que as nossas empresas, nossas microempresas apresentam quando se trata de aderir aos serviços de normatização, de qualidade, né? Porque primeiro é que nós vamos ao mercado e muitas das vezes nós não possuímos nem o famoso local físico, né? Nós estamos a começar uma empresa e nós começamos a partir das nossas casas e com um funcionário ou sem nenhum funcionário e vamos crescendo devagar até virar uma empresa com 2, 3, 10 funcionários, ok? Mas o que nós temos que ter atenção é que no final do dia nós temos que ter em mente que a ISO é um conjunto de boas práticas. Nós podemos, antes mesmo de procurar um consultor, nos informar acerca da ISO. Nós podemos, nós mesmos, termos o hábito de implementar essas boas práticas. Aí, quando nós formos maiores e nós tivermos a capacidade de obter a certificação, nós buscamos a ajuda de um consultor e dizemos, olha, nós já fizemos até aqui. Não sei se está certo ou errado, mas fizemos até aqui. Porque a norma está ali disponível. Nós temos que ter o hábito de pegar a norma, apreciar a norma, ler a norma, ver o que a norma diz. E o consultor, no final do dia, vem cá nos orientar acerca de, ok, estamos no caminho certo, agora vamos fazer assim. Vamos fazer assado, vamos fazer cozido e nós vamos chegar à certificação. Porque notem que não é o consultor que faz a certificação. O consultor vem nos dar um guia, vem nos guiar para chegarmos à certificação. Então, a pergunta para podemos adotar a norma ISO antes mesmo de sermos uma grande empresa? Sim, nós podemos. Nós podemos estudar a norma ISO, ok? Nós podemos estudar a norma ISO, nós podemos estar a implementar a norma ISO à medida do que nós conseguimos, mas sempre quando nós decidimos fazer a certificação, nós vamos pedir ajuda do consultor, nós procuramos um consultor porque realmente o custo é alto. Mas então, o que é que vamos fazer? Vamos trabalhar como, né? Então, é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Edwin, sabemos que está neste momento, esteve a explicar que foi neste momento que decidiu implementar a norma ISO na sua empresa. Por que só agora? Eu não diria só agora, eu acho que nós fazemos tudo no momento certo. E por que eu digo isto? Primeiro, eu já tinha a intenção de o fazer, mas havia uma necessidade de preparar-me para tal. Por que preparar-me? Porque o ISO não é só sobre finanças. Não é só sobre ter capacidade para o fazer. É preciso ter a estrutura para receber o ISO. Okay? E quando eu digo estrutura, não digo que deve estar já numa posição muito robusta ou menos robusta, não. Tens que ter preparado os teus funcionários para receberem uma assistência contínua, uma orientação contínua e de forma que eles possam reter este treinamento. Porque se não tiver esta preparação feita antes de receber esta implementação, o risco é de que tu leves um ano inteiro. Ou dois. A fazer uma implementação ISO. Então, eu precisei de criar o que eu dizia já antes. Precisei de começar a criar boas práticas. Precisei de entender mais sobre o meu produto, sobre os meus serviços. Precisei de determinar as linhas gerais nas quais eu deveria funcionar para garantir que o mínimo de qualidade lá estava. E quando eu fui verificar que, olha, já tenho uma aceitação no mercado, já tenho a possibilidade de expandir, já tenho um serviço que é reconhecido, eu fui reconhecer que, olha, eu preciso de ampliar o meu nível de qualidade. Por quê? Porque se eu lançava para 10 mil, agora eu quero chegar para 50 mil, então eu preciso de determinar que os 50 mil vão ter a mesma experiência. Okay? E o meu raciocínio foi muito para este lado, que, olha, é o momento certo porque eu quero crescer. Okay? A minha empresa está a pedir para que eu cresça. É importante entender este termo. Nem sempre o crescimento da empresa depende da vontade do empresário. Okay? Às vezes é importante saber ler. Que, olha, está no momento dessa empresa crescer.
Eu preciso de ampliar a minha capacidade operacional. Ok, eu não vou ampliar a minha capacidade operacional de forma de qualquer maneira. Não, eu vou criar um conjunto de regras que vai permitir que a minha capacidade instalada, ok, possa garantir a qualidade que o meu consumidor precisa. Só aí é que eu estou pronto para partir para o crescimento. E olha, Patrícia, eu já recebi muita gente a perguntar-me, Edin, tu estás na altura de abrir uma nova loja? Estás na altura de expandir para aqui e para lá? Eu acho que já tens as condições, já tens... Digo, ok, fine, I know. Mas quando eu for fazer, eu quero fazer, I want to go high. Do you understand? I don't want to go... Eu não quero ir para baixo, eu não quero abrir e ter dificuldades em garantir a satisfação do meu cliente porque eu treinei o pessoal que está na minha loja atual. Não. Eu quero ter a capacidade de ter um manual. Okay? Um manual claro que diz como é que quais são os valores da empresa. Por exemplo, nós temos um valor que é muito interessante. Nós temos uma atenção muito especial ao cliente. Quer dizer, nós apreciamos o cliente quando ele entra à loja. Olha, tens um cabelo bonito, estás muito bem vestida. Okay? Nós sorrimos com os nossos clientes. Então nós não somos apenas uma lavandaria que oferece serviços. Não. A maior parte dos clientes que vêm para a nossa empresa, eles dizem, olha, eu sinto-me em casa. Sinto-me em casa pelo atendimento que vocês têm, pela atenção que vocês têm. Então, a norma ISO vem-me trazer a possibilidade de multiplicar isto para todas as minhas outras localizações. Vem agregar valor. Exactly. Vem agregar, vem padronizar. E eu acho que agora é o momento correto para isso. Exatamente porque nós vamos expandir, mas queremos expandir e queremos ganhar reputação no mercado. Queremos expandir e queremos ganhar mais clientes que recomendam. O nosso crescimento não foi muito pelas publicidades ou exposição, não. O nosso crescimento foi pelas recomendações boca a boca. E é isso que nós queremos continuar a ter. Então não posso garantir que se porventura eu for abrir em Nampula ou na Beira, okay, os clientes não tenham a mesma experiência que eu tenho em Maputo. Então é importante para mim, antes de dar este passo, garantir que eu consigo padronizar o funcionamento da empresa a todos os níveis. E isto, acho que o melhor, eu falei das várias ISOs que existem, falamos aqui, eu acho que a melhor forma de começar é garantindo a qualidade. Exatamente. Doutor Dani, na sua experiência em assessoria empresarial, já teve alguma experiência, melhor por assim, de clientes, empresas que o contactaram porque tinham processos de litígio por má qualidade de serviço ou expectativas frustradas pelos clientes? Bom, eu vou lhe dar um exemplo. Imaginemos, por exemplo, uma empresa que tem os seus trabalhadores, mas não celebrou o contrato de trabalho. Mas, eventualmente, um dos trabalhadores comete uma infração disciplinar e pretende despedir aquele trabalhador por aquela infração. Fica numa situação muito delicada este empregador em despedir aquele trabalhador sem ter um contrato de trabalho. É complicado. Pode, em algum momento, ainda que tenha alguma razão, né, de aplicar a sanção mais grave de despedimento. É verdade que a norma não nos diz que há um escalonamento para aplicação, desde o momento que haja um abalamento de confiança na relação entre o empregador e o trabalhador. Então, naturalmente, pode dar lugar ao despedimento. Então, numa situação dessa natureza, até podemos elaborar a nota de culpa ou procedimento disciplinar contra este trabalhador, mas coloca em causa também a credibilidade deste empregador que não tem um contrato de trabalho. Mas também há outras situações. Uma situação em que a empresa está a operar, mas pretende crescer e começa a desenvolver outras atividades que não está licenciado. Exatamente. Então, nessas situações também é necessário que a empresa procure entender que neste crescimento e no desenvolvimento dessas atividades, além de cumprir somente as normas ISO, porque as normas ISO têm a ver com as boas práticas, mas também as áreas jurídicas alinham com as normas ISO. Então, este empresário comercial deve procurar ter uma consultoria, quer para aplicar efetivamente as normas ISO para desenvolver aquela atividade nova no seu empreendimento, porque pode desenvolver-se já um grupo em que já faz prestação de serviços, faz comércio, mas também a área jurídica para complementar na respectiva licença para o exercício daquela atividade. Então, eu creio que se as microempresas, igualmente, ficarem comprometidas, vão criar uma maior confiança. O Edin disse uma coisa que não pode estender ou expandir agora o negócio. Mesmo porque
pretende criar um padrão do seu negócio e que esta extensão ou a abertura de novas sucursais não abala a confiança dos clientes. Por quê? Porque deve trazer igualmente o melhor treinamento para as sucursais. E estas sucursais devem igualmente estar incorporadas no respeito pelas normas jurídicas. Estamos a falar da abertura de uma sucursal, também é preciso ter alguma autorização para esse efeito, né? Porque, como sabemos, a sucursal está num local diferente do outro escritório, é verdade? Até pode estar na mesma província. Mas, entretanto, temos as áreas fiscais, né? Na cidade de Maputo temos o primeiro bairro, temos o terceiro bairro. Então, essas situações podem naturalmente interpelar a mesma entidade 2 ou 3 vezes, enquanto que é uma única entidade. E a sede é que deve responder pelos impostos e não as sucursais. As sucursais reportam todas as informações contabilísticas para a sede. Então, voltamos ao que o Edson estava a dizer. Que se nós queremos crescer, é importante que nós estabeleçamos padrões específicos que é para que as outras possam se alinhar ao que nós já vemos, as boas práticas que nós, como a sede, já temos, né? Então, nós vamos aqui a falar de alguns pontos que é melhoria contínua, né? Nós percebemos que à medida em que nós vamos implementando isso, nós não só dotamos os nossos colaboradores de conhecimento para que eles possam trabalhar sabendo o que é que estão a fazer, né? Mas asseguramos a eles de que estão seguros. Vocês não estão em qualquer lugar. Nós evitamos essa situação de trabalhar sem contratos de trabalho. Nós asseguramos que eles vão crescer aqui. Vocês estão seguros. Nós sabemos também que muitas das vezes o que acontece com os nossos colaboradores é que eles entram, depois de algum tempo eles saem. Porque os colaboradores estão à procura de crescimento também, profissional, eles estão à procura de crescer como profissionais, como pessoas, né? Então, com as normas ISO, uma das coisas que nós asseguramos também, que é importante nós assegurarmos, é que o nosso colaborador cresça. O nosso colaborador ganhe experiência, ganhe maturidade específica, que é para poder prestar um serviço de qualidade, ok? Então, nós quando olhamos para as normas ISO, nós falamos muito de satisfação do cliente e não é só satisfação do cliente. Ou até podemos olhar para a questão de satisfação do cliente e olhar para o cliente como cliente interno e cliente externo. O nosso cliente interno também tem que estar satisfeito, porque se ele não está satisfeito, ele não consegue prestar um serviço de qualidade, ok? Só conseguimos sorrir e agradar os nossos clientes se nós estamos satisfeitos onde nós estamos. Então, nós, nas normas disso, conseguimos perceber essa questão da melhoria da qualidade, tanto da prestação de serviços, como também de produção do serviço ou produção do produto, porque os nossos fornecedores são fornecedores que garantem qualidade no fornecimento de serviço. Os nossos parceiros são parceiros que garantem conformidade, tanto legal como qualquer outra conformidade no seu processo. Então, nós escolhemos estar aliados com parceiros que têm responsabilidade civil, responsabilidade legal, né? Nós vemos também que, por conta disso, a nossa credibilidade no mercado aumenta. Porque nós não somos qualquer um. Nós nos aliamos aos melhores. Nós procuramos fazer o melhor em qualquer momento, em qualquer fase. Quer seja no atendimento, quer seja na venda, após venda, porque também é importante nós percebermos se recebeu o produto, recebeu bem, o produto durou, o serviço durou, né? Então, percebemos também essa questão de conformidade regulatória, porque, como eu estava a dizer, é obrigatoriedade nós observarmos as leis e as normas e percebemos se nós estamos de acordo com essas leis e normas. Então, se nós temos que ver, porque é obrigatório para a norma, nós vamos garantir que quando vier a expensão, quando vier, seja lá quem for, vai nos encontrar em conformidade regulatória. O que, como temos dito frequentemente, evita muito, mas muito mesmo, a questão de processos, de litígios, de penalizações, de sanções, ok? Isso ajuda-nos a crescer a vários níveis. Então, eu quero convidar-vos a refletir. Se a ISO tem tantas vantagens assim, por que é que ainda temos alguma dificuldade? Quais são as maiores dificuldades que
Para além do fator econômico, quais devem ser as maiores dificuldades das microempresas em adotar essas normas? Bom, eu penso que, em primeiro lugar, é a questão de saber que deve adotar as melhores práticas do mercado, né? As melhores práticas do mercado vão conduzir a respeitar, sobretudo, as normas legais. Agora, o que acontece é que as pequenas empresas, micros ou pequenas empresas, têm tendencialmente a questão de que, por exemplo, o Edmund falou da questão financeira, a Patrícia também, por este déficit financeiro, então, tem muita insegurança da sua sobrevivência no mercado. Ou seja, já começam com uma premissa de que eu não vou celebrar um contrato de trabalho com um determinado trabalhador, porque naturalmente vou me comprometer. Enquanto que não, a norma diz que a falta ou a ausência deste contrato de trabalho não significa que o contrato de trabalho não existe. Então, há sim uma responsabilidade do empregador perante esse trabalhador, que vai ter que provar que de fato celebrou o contrato ou este trabalhador começou a trabalhar numa determinada data. Então, esta ausência vai ser prejudicial para o próprio empregador. Então, nós como advogados também nos fica muito difícil saber quem é que está a dizer a verdade, se é a entidade empregador ou é o trabalhador, numa questão de litígio desta natureza. Mas eu penso que, sobretudo, a maior dificuldade, não só a parte econômica, até essa pode ser de menos, é porque as micros e pequenas empresas estão numa perspectiva de experimentar se o mercado vai lhes acolher, vai receber o seu produto, receber o seu serviço, e nessa sequência vão hesitando em aplicar as boas práticas, né? E como sabemos, os clientes são diversos, tem alguns com alguma animosidade, alguns menos, alguns que apresentam reclamações. Então, se aplicassem essas normas ISO, já tinham uma situação padronizada de como receber, por exemplo, as reclamações. Como se posicionar no atendimento. Pois. E essa questão também ia evitar um conflito que é no direito do consumidor, né? Vimos algumas lojas, por exemplo, que não aceitamos devolução, né? A lei do consumidor proíbe essa prática. Proíbe, não é legal. Aquela cláusula colocada na loja, nesse sentido, é nula. Intimida muitos clientes. E intimida, o que significa que aquele produto ou serviço que está sendo fornecido não terá a devida qualidade que está sendo exigida. Então, este microempresário, naturalmente, fica muito receoso em crescer, porque se aplicasse as normas ISO, naturalmente não colocaria aquela situação de nós aceitarmos a devolução. Porque digamos, o seu produto final não é o produto que vende, é o cliente. Então, deve agradar aquele cliente, para que naturalmente aquele cliente possa naturalmente chamar a atenção a muitos outros. E o negócio vai desenvolvendo, abrindo sucursais, e isso naturalmente também vai querer uma assistência, evita demandas relativamente na área do consumidor. E eu penso que é mais uma questão de recearem, se abrirem para o mercado e aceitar os desafios que existem no mercado. A questão da competitividade. A fase experimental não é ser competitivo. A fase experimental, quando abrimos uma empresa, pelo menos pelo nosso cenário moçambicano, vamos lá ver o que é que vai dar, né? Então, essa perspectiva é muito errada. E eu penso que a pessoa, se tem a espiritualidade de empreender, deve dizer, eu tenho que ter um assessor, ainda que seja um amigo, sempre alguém que conhece um jurista. Eu tenho que ter um consultor de sistema de gestão de qualidade, para que naturalmente, ao receber os clientes, logo na primeira abertura, ainda que não seja, digamos, um escritório físico, agora temos a situação de escritórios virtuais, né? Nesse primeiro atendimento, seja o telefone, seja presencial, possa corresponder àquilo que é a expectativa do cliente. E que naturalmente possa dar confiança àquele cliente, que possa chamar a atenção aos parceiros, para que possa alavancar o negócio e possa crescer e estar já num patamar de grandes ou médias empresas. Eu penso que esta é a questão de fundo que
coloca em causa a aplicação das normas ISO pelas microempresas. Edwin? Muito interessante o que o Dan estava a dizer. Eu perdi um bocadinho da questão. O ISO é tão amplo que dá-me tanta coisa para trazer. Eu ia pedir a Patrícia para repetir. Bom, queremos saber como é que vê essa questão da aplicação do ISO pelas microempresas? Qual é a dificuldade, para além da dificuldade financeira? Quais são os outros desafios que acha que elas enfrentam para não adotar essas normas? Ok. Será que é o desconhecimento? Eu ia começar por aí, sim. E este ambiente é bom para falar disso, porque podemos discutir abertamente sobre o ISO e tirar aquela complexidade toda que ele tem. E esta complexidade até eu tive um dia, que é uau, olha, só grandes empresas, grandes indústrias têm o ISO, implementam o ISO. E aparentemente o ISO é para empresas que têm acima de 100 funcionários, porque é o que antes nos era vendido. Mas hoje, para quem está do outro lado a assistir, entende que o ISO pode ser simplificado. O ISO, a qualidade, tem a ver com a criação de normas e procedimentos que vão garantir que eu vou ter uma atuação positiva no mercado, que eu vou criar uma reputação no mercado, que eu vou reduzir o nível de esforço para trazer satisfação ao meu cliente. E quando falamos das dificuldades, Patrícia, a primeira coisa é o conhecimento. Okay? O que, por muito tempo, talvez até antes mesmo de me tornar empresário, fez-me não considerar foi a falta de conhecimento. Temos que ser honestos. Estamos com espectadores que claramente querem entender quando é que eu tomo a decisão de entrar para um ISO. Então, primeiro, para tomar a decisão de entrar para uma determinada coisa, tens que conhecer aquela coisa. Tens que entender o que é que eu quero com o ISO. É por isso que falamos disso como uma decisão estratégica. Okay? O que é que eu quero efetivamente? O que é que o ISO me vai trazer? Não só ganhar um concurso, porque se tu ganhas um concurso com certificado apenas, tu vais falhar 2, 3 meses depois. Ok? Então, o que é o ISO? Qual vai ser o impacto do ISO na minha empresa? Como é que eu me preparo para receber o ISO? Okay? E isto é uma grande dificuldade porque é mais fácil fazer o scroll no Instagram para ver novidades, notícias e fofocas. E é mais difícil assistir um vídeo de 30 minutos, ou este nosso vídeo de 15, 20, 30 minutos, para entender, afinal de contas, o que é aquilo que eu tanto preciso para poder crescer o meu negócio. Então, uma das dificuldades que nós já nos impusemos, ou possivelmente agora a gente vai ter uma visão diferente sobre isso, é esta. Eu vou buscar conhecimento, okay? O que é que eu estou a fazer e qual é o ISO que eu preciso implementar, e daí eu já posso tomar a decisão e saber quando é que efetivamente eu vou fazer. Eu acho que esta é a primeira. A financeira nem precisamos de tocar muito. O que mais pode compor uma dificuldade? A nossa estrutura. Vamos dizer, é possível implementar o ISO numa empresa que tem apenas 2 pessoas? Claro que é possível. Até porque é importante perceber que toda empresa que começa com 1 ou 2 pessoas tem a pretensão de crescer. Ok? Então, nós começamos hoje com uma empresa com 2 pessoas, mas nós começamos a pensar na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, ok? Porque uma empresa não vai sobreviver por muito tempo com 2 pessoas. Pois. Ou melhor, ainda que sobreviva com 2 pessoas, existem vários processos de trabalho, ok? Existe o processo de atendimento, existe o processo de vendas, existe o processo de cotações, existem vários processos. E são esses processos que nós, no ISO, vamos padronizar. Okay? Esta pergunta foi mesmo provocativa. Por quê? Porque em Moçambique, para o nosso cenário original, tu tens muitas empresas compostas por 1 ou 2 pessoas. E tu, ok, por que eu preciso de um treinamento? Se eu tenho que vender, então eu vou vender. Mas tu és o vendedor, tu és o diretor, tu és o comercial, tu és o operacional, tu és quem faz as cartas. Então, se tu não tiveres um padrão de funcionamento, em algum momento tu vais te perder. Em algum momento a tua qualidade vai reduzir. Porque quando eu estiver a ser comercial, eu não posso estar em simultâneo a ser a pessoa que vai produzir, que vai preparar, que vai fazer a entrega. Percebes? Então, sendo empresa de 1, de 2, de 10, deixa-me só de te 15... cortar, e ainda que seja, tens de saber como ser isso tudo. Yes. Como é que eu sou comercial neste momento? E como é que eu serei recepcionista naquele outro momento? Não é acerca de quantas pessoas, mas é acerca de quantos processos. Ok? E é exatamente isso. É para aí onde nós temos que olhar. Quantos processos nós temos? Como é que os processos vão se desenrolar? Ok? Como é que eu quero que seja? Qual é a qualidade que eu quero transmitir?
Não importa, de novo, não importa se são 2 pessoas que estão a fazer o trabalho, porque no final do dia nós não vamos saber quantas pessoas estão a fazer aquele trabalho. Como não sabemos hoje em dia quantas pessoas fazem um trabalho numa microempresa. Às vezes é uma pessoa que faz trabalho e nós só queremos o produto final, e às vezes o produto final até é muito bom. E nós não sabemos que é só uma pessoa que está a fazer. Pois. Ok? Na verdade, para acrescentar o que estava a dizer, mas também o Ed, penso que estava lá, na verdade, o sistema de gestão de qualidade vai trazer essa padronização. Ou seja, sendo uma única pessoa na gestão, vai ter a mesma qualidade das outras personagens que existiriam se tivessem sido contratadas. Então, eu penso que para a aplicação dessas boas práticas é uma questão de interesse, como disse muito Interesse e bem, conhecimento. e se aplicado devidamente, a consequência de contratar 1, 2, 3 pessoas vai ser Vai ser automático. consequência destas boas práticas. E mais do que isso, quando nós microempresas, normalmente o que fazemos é contratar mão de obra barata, né? Então nós temos aquele tempo de explicar, de treinar. Então, se eu sou vendedor, se sou comercial, sou procurement, sou operacional, sou tudo, significa que em algum momento, nos meus vários personagens, eu tenho que arranjar tempo para treinar aquele indivíduo. Ok? Pois. Então, se nós temos um processo escrito já, o indivíduo já tem meio caminho andado, porque pode ler o processo, como é que funciona aqui. Como é que nesta empresa se posiciona um vendedor, ok? E nós temos ali documentado, e já é menos um trabalho que eu vou ter que desempenhar nas minhas várias funções. Então, é mais ou menos isso. Então decidimos que, ou melhor, constatamos que não, eu acho que não é a componente financeira o maior desafio. Eu acho que é o conhecimento. É o conhecimento, sem dúvida. Então, pronto, se assumimos que é o conhecimento, eu quero convidar vocês a participarem mais desses debates, onde vão conhecer um bocadinho mais do que é o ISO e definitivamente vão decidir implementar o ISO, porque estamos aqui para simplificar. Simplificar o ISO para vocês, para nós, para as microempresas. Porque definitivamente não é uma vantagem simplesmente das empresas grandes. É uma vantagem, é uma ferramenta que qualquer um de nós, microempresas, médias empresas, grandes empresas, devemos adotar como parte das nossas empresas, mesmo para prestar um serviço que o cliente vai se agradar no final, ok? Então, Edwin, eu espero que o seu processo de certificação, de implementação esteja a correr maravilhosamente bem e que consiga alcançar as expectativas que tem relativamente a isto, né? E, Dani, foi um prazer tê-lo aqui. Gostaria de ouvir as suas últimas considerações? Bom, na verdade, queria convidar a todos os ouvintes e todos que nos vê para naturalmente procurarem ter conhecimento e domínio destas normas, porque naturalmente todos nós precisamos, porque nós vendemos sempre a nossa pessoa, a nossa imagem, para onde vamos, e as normas disso partem disso. Como é que nós vamos nos posicionar para cada um que nós vamos nos deparar para uma determinada situação. É a apresentação numa entrevista, mas sobretudo para as microempresas. As microempresas devem começar a se preocupar com essa questão logo no início da sua criação. E eu penso que logo começarem a pensar no estatuto, na elaboração do estatuto da sociedade, devem começar a pensar nas normas ISO. É uma dificuldade, sim, pensar em padronizar os serviços a partir do atendimento logo no início, porque é um desafio. As pessoas ainda estão numa situação a experimentar-se este negócio, mas eu acho que todo negócio dá certo, é uma questão de entrega e de resiliência. O mercado depois vai corresponder àquilo que vai prevalecer. Acho que aquela teoria de sobrevivência prevalece para essa questão de boas práticas. Então, quem for a praticar da melhor forma as normas ISO, naturalmente vai sobreviver no mercado. E eu penso que associado a isto, naturalmente vai também alinhar-se com a área jurídica e obedecer todos os formalismos, os procedimentos que são necessários para a obtenção da licença, para a elaboração dos contratos de trabalho, para a autorização, por exemplo, da contratação dos trabalhadores estrangeiros. Todas essas questões, naturalmente, as microempresas também podem contratar até estrangeiros. Quem pode dizer,
Microempresas podem contratar estrangeiros? Sim, é possível. É possível. Nós temos, por exemplo, microempresas até de estrangeiros aqui em Moçambique. Então, é uma situação do próprio empresário até se contratar por si só na própria empresa, né? Porque naturalmente vai receber uma remuneração e deste contrato de trabalho, se for o gerente principal do negócio, naturalmente também vai ter que comunicar ao INSS, né? Para naturalmente serem canalizados o INSS, a taxa de INSS. Ok? Muito obrigada, Dani, pela sua participação aqui, pelo seu contributo riquíssimo. Eu acredito que depois desta explanação rica, qualquer e todo mundo vai perceber, a nível jurídico, qual é a necessidade de implementar as normas ISO. Dani, fala-nos. Bom, eu estou muito satisfeito. Eu acho que quem assistiu, quem está a assistir este podcast, vai perceber um bocadinho do que é realmente o ISO. Eu quero aproveitar esta janela que tu nos trouxeste para trazer uma mensagem para os microempresários. Olha, nós estamos numa nação que tem oportunidade para todos, ok? Independentemente de estarem a abrir 1000 empresas todos os dias a nível do baú, se tu tiveres uma ideia e tu acreditares naquela ideia em primeiro lugar, então tu não vais entrar para um mercado numa tentativa, ok? O teu posicionamento por si só vai ser diferente. E quando nós falamos de estratégia, a estratégia não pode ser desenhada se não houver interesse, se não houver conhecimento, se não houver amor. Há uma necessidade de saber que estamos num país que ainda tem muito por ser explorado. Então, quando tu te posicionares numa determinada área, tu deves buscar em primeiro lugar conhecimento. Okay? Quando tu buscas conhecimento, tu entendes qual é o teu posicionamento numa esfera de tantas empresas. Então, por mais que existam 1000 empresas da tua área, se tu entenderes como é que tu queres te posicionar, tu vais conseguir uma cota de mercado. É diferente simplesmente fazer porque tenho que fazer alguma coisa. Fazer porque vi alguém a fazer. Não. O que é que as tuas mãos são capazes de produzir? Com base no que as tuas mãos são capazes de produzir, e tu deves ter alguma estima por isso, deves ter algum amor, algum interesse, porque só este interesse pode despertar a vontade de ler sobre aquela matéria. E quando tu encontras os barras com a matéria ISO, qualidade, tu deves te interessar, porque não há, eu digo com certeza, não há empresa que possa estar a atuar neste mercado que não esteja interessada em trazer o melhor para o seu cliente. Mas há muita divergência naquilo que nós buscamos no final do dia. Às vezes eu posso abrir uma empresa para alimentar-me financeiramente, para alcançar apenas os meus objetivos financeiros, mas ter uma empresa não é sobre isso. Ter uma empresa é sobre resolver um problema. Okay? Então, quando tu resolves um problema para 10 pessoas, okay, será que mais pessoas precisam desta solução que tens para dar? É aí onde tu vês a escalabilidade do teu negócio. Eu dizia antigamente que, olha, se este negócio me der um metical de lucro, é um negócio que vale a pena o meu investimento. Porque se dá um metical de lucro, quer dizer que alguém comprou. Se alguém comprou, quer dizer que podem haver muitas mais pessoas com a mesma necessidade que aquele um comprador. O que tens que fazer é encontrá-las. E depois de encontrá-las, como é que tu vais cativá-las? Como é que tu vais garantir a fidelização delas? Ao poderes trazer um produto de qualidade. Um produto que vai durar, se for um serviço que vai realmente corresponder às expectativas. Então, parabéns para ti, Dan. Muito, muito obrigado, posso assim dizer. Saí daqui rico também, enriquecido com tudo que nós trouxemos. E eu acho que são aspectos muito importantes para nós mesmos, para a nossa reflexão como consultor estratégico. Eu acho que é uma componente que eu vou trazer para os meus clientes, que é, olha, tu tens que realmente começar a trabalhar a nível da qualidade do teu produto ou serviço. Porque isto é que vai te garantir estabilidade no mercado. Isto é que te vai garantir reputação neste mercado. E não só o fato de teres uma robustez financeira. Não. Tu tens que conhecer e entender os processos pelos quais o teu produto ou serviço passa para chegar ao consumidor final. Então, estes são as minhas últimas deixas. E mais uma vez, Patrícia, parabéns. Este programa é uma maravilha. É um programa que eu acho que vai ajudar muitos pequenos empresários a tomarem esta decisão. Que não é sobre investimento, não é sobre finanças. As finanças, elas vêm quando tu estás posicionado da forma correta no mercado. Então, isto é um investimento, poderia assim dizer. Hoje parece uma despesa, mas se eu for olhar para os resultados que eu posso ter daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, olha, são muito maiores do que eu poderia ter se eu não tivesse normas padronizadas dentro da minha empresa.
Então, nunca devemos olhar para as nossas empresas como coisas momentâneas. Elas não vão desaparecer dentro de 2 anos. Se eu quiser viajar para Miami e ficar 3 meses, se eu tiver um sistema de qualidade implementado, a minha presença não é totalmente necessária. Percebes? É diferente. Muitos empresários cá esforçam-se para estar no negócio. Se eles não estão lá e têm uma doença, digamos, por 3 dias, é o suficiente para que aquilo corra muito mal. Então, eu quero deixar um legado para a minha família. Eu quero deixar um legado para as minhas gerações. E para que eu possa fazer isso, eu preciso garantir que a empresa não depende só de mim. Okay? Que o meu filho pode pegar, entender as normas, o meu diretor pode pegar, entender as normas e dar continuidade àquilo que eu comecei um dia. É assim que vemos riquezas geracionais, empresas que têm 170, 200 anos. Porque alguém decidiu que, olha, eu vou documentar tudo o que eu faço. Eu vou transformar o meu serviço num segredo, numa receita de família. E pronto, tu vais ganhando este crescimento porque fazes a coisa correta da forma correta. Então, nós não fazemos boladas. Nós temos empresas estabelecidas. Eu penso que essas considerações foram início. Eu acho que não precisamos falar mais nada, já está tudo dito. Vamos simplesmente convidar os nossos ouvintes a estarem aqui mais vezes, a ouvirem mais vezes o nosso podcast. E já agora dizer que o próximo tema é ainda mais interessante, então eu convido-lhe a estar aqui conosco. E assistam, visitem nossas páginas PC Consultoria e Serviços no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e estejam ligados.